capítulo, já quero uma breve narrativa nesse vídeo. Paulo vai dizer em Romanos, vai começar saudando o povo de Roma e falando que ele sentia muito pela questão de ele não poder ir ter com eles, porque Paulo, querendo ou não, era um embaixador em cadeias. Então vai dizer também nos versículos à frente que Paulo vai dizer sobre a avareza, sobre a injustiça dos homens, sobre os homens se entregar às paixões infames, sobre os homens se entregar ao pecado. E como muitas vezes podemos ver, naquele tempo já acontecia isso, e hoje está mais ainda, que fala que nos últimos dias a iniquidade ia se triplicar, a iniquidade ia aumentar, e hoje podemos ver que quando esse jovem com palavra, não só direcionado aos jovens, como o pastor fala, jovens abaixo de 100 anos, Aleluia Jesus, muitas vezes a gente jovens não podemos aceitar o que é do mundo, não devemos aceitar os manjares. Muitas vezes tem coisas que vêm disfarçadas de boas, mas são ruins. Tem coisas que muitas vezes os nossos amigos, que pensamos que são os nossos amigos, nos levam a caminhos que não são o caminho do Senhor. Porque amigo que leva para o mundo, para a festa, isso não é amigo. Mas o que leva para a casa de Deus, esse é amigo. Aquele amigo que está junto com você. Mas muitas vezes, por sermos cristãos, a gente é julgado. A gente, muitas vezes, ficamos sozinhos e não entendemos a solidão. É melhor a solidão, enquanto ela nos ensina e nos forja durante o processo, do que 1000 amigos que nos levam para o inferno. Aleluia, Jesus. Também vai dizer que Paulo vai dizer entre os homens que varão com varão, mulher com mulher já tinha naquela época. Hoje em dia estão relativizando, estão achando que tudo pode, homem com homem, mulher com mulher, e se a gente falar algo a gente é homofóbico. Mas a Bíblia já dizia há anos atrás, há 1000 anos atrás, que está errado. E tem gente que muitas vezes quer discutir, muitas vezes fala, não, mas isso aí que está escrito na Bíblia está errado, não pode. Uma coisa que podemos entender, irmão, a pessoa até quer muitas vezes o evangelho, só que ela quer o evangelho que massageia o ego. Ela quer o evangelho que é bom para ela. Se contrariar, se o pastor chegar e falar, você tem que ajeitar, daí o pastor já não é bom. Se o pastor dá uma bronca, se o pastor vai repreender, daí o pastor já não é tão bom assim, como aconteceu alguns dias, pastor? Muitas vezes a gente tem que saber até a posição de ovelha. Temos que obedecer, temos que andar no caminho do Senhor. Nós jovens, o diabo, ele oferece muitas coisas, porque ele sabe que a gente é o futuro da igreja. Ele sabe que nós que levaremos a palavra do Senhor. Ele sabe que se ele tirar a gente da presença, é difícil para voltar. E esse mundo, eu não vou falar que é ruim o que o diabo oferece. Ele oferece por cima, parece como um prato. Mas quando a gente se entrega ao pecado, é difícil para soltar, porque ele te entrelaça, ele te gruda em você e não quer soltar. Então devemos dar mais lado ao Espírito Santo, devemos dar mais lado a Deus. Muitas vezes tem muitas igrejas hoje que estão fazendo o que é do mundo, estão trazendo o mundo da igreja para atrair jovens, estão atraindo, colocando coisas que não é para colocar dentro da igreja. Esse altar é santo. Querem colocar coisas que é mundana. Aleluia! Querem confrontar. Quando você sabe com um crente, suposição, você sabe que a pessoa não está orando e não está jejuando, é que ela contraria tudo. Você fala, por exemplo, irmão, você deve orar mais. A pessoa, não, irmão, mas eu já estou orando. Irmão, mas jejua mais. A pessoa não gosta que pegue no pé. A pessoa não gosta muitas vezes. Falamos, vamos no culto de oração. Não quero. Daí chega no culto e fala, enche de Deus. Deus vai encher do que se você não ora, se você não jejua? Tem muita gente que quer unção, mas não busca. Tem muita gente que quer expulsar demônio, mas não jejua. Tem muita gente que quer pregar a palavra. Quer pregar a palavra, mas não lê. Não sabe o que falar. Vai evangelizar como? No colégio, no trabalho, você não sabe nem o que está escrito aqui. A gente tem que primeiro conhecer para falar. Eu estava falando com o pastor, como que você fala para as pessoas assim, umas coisas bonitas, do nada? Ele falou, não é do nada, é que eu li.
E ele fala que o Espírito Santo fará lembrar do que você leu. Então temos que ler, adquirir o conhecimento, crescer na graça, mas crescer no conhecimento da palavra. Para quando um crente meia boca vem querer nos desvirtuar, a gente possa controversar essa pessoa na palavra, que é a palavra que é a base, a palavra é tudo. E temos que se firmar na palavra, jejum, oração e vigilância, que é muito importante, porque o diabo ele vem oferecendo os pratos, principalmente para os mais jovens, oferece bebida, oferece droga, oferece tudo, e muitas vezes a gente não aceita, a gente é taxado de religioso, a gente é taxado de aquele crente brega. Mas uma coisa eu digo, por mais que está difícil lá no colégio, está difícil lá no teu trabalho, por mais que está tudo dando errado, mas o Senhor está contigo, porque a luz incomoda as trevas não conseguem suportar a luz. Tem gente que muitas vezes está na igreja, mas a mente está lá fora. Tem gente que está com um pé na igreja, um pé no mundo. Eu penso assim, irmão, se fica de brincadeira com as coisas de Deus, sai de uma vez, porque não tem morno, tem que ser quente ou frio, rapaz. Toma decisão de soldado, aleluia. Glórias a Deus, Espírito Santo, louvado seja o seu nome, Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Grandes renúncias vai nos trazer grandes bênçãos da parte do Senhor, tanto bênçãos espirituais como bênçãos físicas também. Muitas vezes a pessoa quer prosperar, mas a pessoa não faz nada para prosperar, não devolve o dízimo, quer devolver. Tem muitos acham que é dar, mas a gente tem que devolver o 10%. Muitas vezes quer prosperar, mas não semeia. Muitas vezes quer ser uma pessoa bem de vida, mas não semeia. Crente, que é crente, devolve o dízimo. Não estou pregando sobre o dízimo em si, mas é um verdadeiro cristão, é fiel, porque aquele que tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com ele. Você acha que Deus vai abençoar aquele pilantra, safado, que fica brincando com as coisas de Deus, rapaz? Deus abençoa aquele que é de joelho, que está diante da palavra, que está buscando a Ele. Tem gente que acha, na minha visão, tem gente que fica muitas vezes, crente mesmo, eu vejo, que fica flertando com o pecado, fica flertando com as coisas do mundo e achando que está certo, nem lê a Bíblia, nem sabe o que é teologia e quer falar, porque muitas pessoas só gostam do louvor. Eu amo louvor particularmente, mas chega na hora da palavra, parece que some todo mundo, parece que todo mundo, se for um culto de estudo, culto de ensino, parece que as pessoas nem estão ligando agora, só quer viver do movimento. Mas aquele que vive só do movimento, quando a luta vir, quando o deserto vir, ele não aguenta, porque a palavra é a base para nós. A palavra é que nos dá força quando a gente está fraco. A palavra é o que nos fortalece quando estamos fracos. Temos que ir ao contrário do mundo. Não temos que querer implantar coisas dentro da igreja que não estão na Bíblia. Muitas vezes, pessoas, crente mesmo, que eu posso ver, defendendo a música secular. Defende tanto a música secular a ponto de criticar a que é gospel. Defende tanto o mundo e critica tanto as coisas de Deus. Aí eu penso, como uma pessoa cristã defende mais as coisas do mundo, sendo que João falou: ei, não ameis o mundo nem as coisas que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nem a concupiscência dos olhos, nem a concupiscência da carne, nem a soberba da vida. E tem gente que está flertando com o pecado, tem gente que está fazendo errado e está achando que está certo. Se o pastor for repreender, a pessoa fica brava. E muitas pessoas que defendem a música secular, dá um tempo sai. Não sou contra, eu particularmente não ouço, não tenho nada contra quem ouve. Mas se os hinos que a gente louva é inspirado por Deus, a música secular que é do mundo vai ser influenciada por quem? O diabo. Tem pessoas que falam que não tem nada a ver, vai levar muita gente para o inferno, infelizmente. Tem pessoas que falam que não tem nada a ver, mas tem. Muitas músicas são oferecidas ao diabo, muitas músicas de cantores famosos são oferecidas ao diabo.
Aí eu digo, o que uma música mundana vai acrescentar na tua vida com Deus? O que uma música, suponhamos, esses cantores sertanejos, funk, vai acrescentar na sua vida com Deus? Me diga. Responda para ti mesmo. Se Jesus voltar hoje, se o noivo voltar, como diz, né, na parábola das 10 virgens, você está preparado para entrar com o noivo, para cear com ele? Se tocar a trombeta, a tua vida está direta diante de Deus? Se o Senhor Jesus vier agora, tu está bem com Deus? Eu sei que a gente não é perfeito, mas procuramos se santificar diante de Deus, porque as coisas do altar, as coisas de Deus são sérias, e muita gente está levando na brincadeira. É um pé no mundo, um pé na igreja. Eu acho que devemos, se queremos, a gente quer realmente algo com Deus, devemos se dedicar. Ou quer ou não quer, não tem. Muitas pessoas, muitas vezes, eu aprendi com o pastor, eu era da Deus e Amor. Como sabem os irmãos, a Deus e Amor é uma igreja que é muito rígida, é uma religiosidade muito forte. E com o pastor a gente aprendeu a tirar esses atavios. E ser pesado demais não compensa, mas ser leve demais também não. Tudo é do diabo. Tem muitas vezes que as pessoas falam, vestir calção é do diabo, não podia vestir um calção. Mas o que tem a ver se Jesus morreu lá na cruz para me salvar? Eu não vou para o céu por causa de uma bermuda. Isso aí, tem muitas pessoas que são igual os fariseus. Fala, mas não faz. Vai lá no secreto, muitas vezes peca. Mas o que eu tenho aqui para dizer hoje é que assim, irmãos, templo que está cheio de Deus, a botija que está cheia de azeite, até a boca não tem espaço para o pecado. Aquele crente que está cheio de Deus, o pecado vem e fala não. O diabo vem e fala não. Mas tem gente que está flertando com o pecado, tem gente que está muitas vezes brincando com o pecado. Eu acho que devemos tomar cuidado para não se enrolar. Paulo, se não me fala a memória, vai falar para a gente não se embaraçar com as coisas. Fala nem pecar, embaraçar com as coisas. Devemos ter ordem, devemos ser exemplo lá na nossa casa, devemos ser exemplo no nosso colégio, devemos ser exemplo aonde for. Estava falando com o pastor esses dias, eu nunca falo mais nada para minha mãe. Antes eu chamava ela para ir para a igreja, chamava ela para todo dia. E agora eu parei de chamar faz um tempo. E esses dias, pelo testemunho, não me vangloriando, meu padrasto veio na igreja sem me chamar. Até nem tinha culto, a gente estava na casa do Budini, mas na festividade ele veio. Muitas vezes a gente não precisa falar nada. O testemunho que a gente dá fala por si só. Como diz o evangelista Billy Graham, creio que alguns conhecem, a gente é a Bíblia que o mundo lê. Muitas vezes devemos apresentar o nosso testemunho, mostrar que somos diferentes, mostrar que somos de Cristo. Devemos ser diferentes. Se o mundo fica se contaminando com a injustiça, com a iniquidade, devemos nos santificar, devemos nos colocar na presença de Deus, devemos dar lado para o Espírito Santo. E como que fazemos isso, dar lado para o Espírito Santo? Muitas vezes pregadores pregam, você tem que dar lado, mas não explicam como que faz. Para você ser um verdadeiro adorador, como diz em João 4, 22, 23, não me falha a memória, da mulher samaritana, fala, eis que chegará um dia que adorarão a Deus em espírito e em verdade. Esses verdadeiros adoradores é aqueles que não abandonam Jesus por qualquer coisa. É aqueles que não abandonam o Senhor Jesus por uma luta. Imagine se Jesus fosse te abandonar porque você pecou. Imagine se Jesus fosse te abandonar por algo que você fez. A gente está lascado, mas Ele não olhou para o que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente se acha incapaz, como a Karina pregou ontem, a gente se acha incapaz de fazer a obra de Deus, mas quem capacita é Ele. Muitas vezes é necessário passar tempo sozinho, como podemos ver também Elias sozinho no deserto, Jesus sozinho no deserto, Ezequiel, Deus
mostra a visão para ele, lá em Ezequiel 47, sobre um ribeiro, para ele se aprofundar. O interessante que eu tiro dessa palavra que o pastor já ministrou, é que Ezequiel entra adentro do rio, e o anjo não fala nada. Ezequiel vai um pouco mais adiante, a água pega aqui, e o anjo não fala nada. Quando Ezequiel se aprofunda, aí que o anjo fala. Enquanto tu não se aprofundar nas coisas de Deus, tu não vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Enquanto você não der lado, você não mergulhar no mar do conhecimento, você não mergulhar na palavra, meu filho, é difícil ser cheio. Porque devemos ser cheios da palavra, ser cheios do poder, devemos ser exemplos de cristão. Paulo não fala nem para a gente ser igual a Cristo, fala para tentar imitar ele. Porque tanto que ele era um homem de Deus, um homem que buscava o Senhor Jesus, um homem que se converteu. Paulo, quando escreveu essa carta, escreveu que estava preso. Paulo foi embaixador em cadeias, mas isso não impediu ele de ministrar o Evangelho. Isso não impediu ele de pregar a palavra do Senhor. E Paulo, imagine, ele implantou a igreja em Filipenses, ele implantou a igreja em Éfeso, em vários lugares. E muitas vezes reclamamos do processo, mas o processo nos deixa mais forte. O processo nos fortifica. Reclamamos do processo porque dói. Mas muitas vezes, quando a gente está reclamando, fala, o Senhor está doendo. Quando Paulo também fala, Senhor, retira o espinho. E o Senhor fala, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, se a tua vida está difícil, se tem perseguição, se tem luta para o teu lado, pode saber que está chamado. Se tu está sentindo o peso da chamada de Deus na sua vida, você está chamado. Porque fácil não vai ser. Se é fácil no Evangelho, tem muitos aí com um Evangelho mimimi, pode tudo, ou tudo é pecado. Acham que o Evangelho é assim, é cruz, é pegar a sua cruz e andar e seguir as pegadas do Senhor Jesus. É se dedicar, falar, Senhor, pela minha força eu não aguento, mas o Senhor me dá força. A tua graça me basta, Senhor Jesus. Para já chegar ao final, já vai estar 9h30, queria chegar ao versículo que eu li aqui com os irmãos. Muitos são hipócritas, ensinam o que não vivem. Fala, tu que ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtas. Muitas vezes tem pessoas subindo no altar de Deus falando para você, não peque, não furte, não adultere, não fornique, e estão fazendo o mesmo. Para mim isso aí é bode disfarçado de ovelha. Devemos tomar cuidado com pessoas que a gente ouve a palavra, que nem tudo vem de Deus, nem tudo é da parte de Deus. Devemos dar o bom testemunho. Muitas vezes reclamamos dos católicos, que eles adoram as imagens, mas tem muitos que ficam idolatrando pastor e ficam idolatrando apóstolo, missionário. Senhor, eu quero ser nosso missionário. Esse missionário é usado, paga até dinheiro para ver um missionário. Como a Camila Barros veio esse dia para Curitiba, eu percebi que era R$100, se não me engano, para entrar. Eu falei, Jesus, ela pode ser usada, mas R$100, Senhor, você não cobrou nada. Eu não sou contra a pessoa ganhar algo, receber uma oferta. Agora R$100 por pessoa, um lugar que cabia 5.000 pessoas, isso para mim, não bate. As pessoas estão cobrando, fazendo o Evangelho de Jesus um comércio. Estão fazendo o Evangelho, a palavra de comércio, e acham que estão certos. Então devemos tomar cuidado com o que dizemos no nosso dia a dia, dar um bom testemunho, como Paulo dava um bom testemunho de cristão. Amém? Todos que podem levantam rapidamente, só para fazer a oração e passar para o pastor. Amém?